Vamos esperar o pessoal entrar. Acho que já pode ir entrando, viu? É. Entrar. Tem bastante Não, pessoas? então, tem uma pessoa conectada lá. Quem é? A Gláucia? Deixa eu ver. Eu preciso abrir o Facebook na outra página aqui. Só um minutinho. Acho que é ela. Só tem uma ela. A Cássia. A Cássia? Isso. Temos 4 pessoas. Bom, pastor, no nosso papo de hoje, Ah, tá. Esse já está aparecendo? É, ele falou que não tinha entrado ainda. Já está transmitindo, né? está assim, pastor. Você não falou, eu abri um bocão aqui. Ah, Não dá nada não, pessoal. Vê a gente como a gente é mesmo. ah, Dá uma boa noite pro pessoal aí, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos bater um papo sobre as escrituras de novo, como nós temos feito nas nossas lives, né? Gostaria de mandar um abraço para o pastor, para a irmã Gláucia, que está nos assistindo, e eu vou ver se eu consigo ver quem mais está assistindo aqui. Se o senhor quiser dar uma boa noite para o pessoal. boa noite a todos, que Deus esteja abençoando nesta noite, que a gente possa estar conversando a respeito das Escrituras, especialmente sobre este tema que tem sido muito abordado e que é exatamente sobre profecias. Vamos conhecer um pouquinho sobre profecias, especialmente em relação ao tempo em que nós estamos vivendo. E eu ainda não consegui ver, mas vamos dar continuidade. Pastor, hoje o nosso tema foi um pouco equivocado, né? Colocado lá no Facebook, sobre João 10:10. Mas nós vamos É, falar sobre Ezequiel 26, de 1 a de 21. 21, exatamente. Né? Aliás, esse seria o tema para a gente adentrar ao tema profecias, tá? Que tem havido alguns questionamentos a respeito de profecias, inclusive com relação aos tempos em que estamos vivendo hoje, né? Sim, Esse tempo de Covid-19. Esta questão é muito importante que estejamos tratando dela. sim, senhor. Vamos fazer a leitura então? Posso fazer a leitura? Pode? Ezequiel 26, de 1 a 21. Deixa eu só pegar aqui. Profecia contra Tiro. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos. Abriu-se para mim, abriu-se para mim. Eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar
virá a ser um enxugadouro de redes, porque o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti. Contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses. Disporá os teus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos, socará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro de redes, jamais será edificada, porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com estrondo a tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua casa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes? Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor Deus. É uma profecia que foi cumprida a risco, né? Tiro foi invadida realmente por Nabucodonosor. Mas quando ele chegou, eles já haviam mudado a cidade para uma ilha que fica em frente aonde a antiga cidade e a 1 quilômetro da costa. Para lá eles levaram toda a riqueza, levaram tudo. Mas algumas pessoas ficaram no continente. E quando Nabucodonosor chegou ali, ele derrubou os muros, arrasou a cidade, matou a todos, mas não pôde
invadir a cidade que estava na ilha. E ele foi embora. Mas a cidade foi totalmente destruída por Nabucodonosor. Passados alguns bons anos, Ciro invadiu o império de Nabucodonosor, tomou o império e ele se entronizou, fez do Egito, porque ele chegou a conquistar o Egito também. Ciro, não, perdão. Foi Alexandre o Magno. Ele invadiu tudo, já tinha invadido a Babilônia, que na época de Ciro, quem governava era Ciro. E Alexandre o Grande mandou um aviso a todo o império, né, as cidades conquistadas, os impérios conquistados, dizendo para abrirem as suas portas. E Tiro realmente não abriu, insistiu em se manter isolado. Daí, Alexandre, o Magno, foi até o local com seu exército, pegou todo o material da cidade, todas as pedras, todo o restolho que ali havia ficado, lançou ao mar. Não está escrito na Bíblia, mas é a história que conta. Ele fez uma estrada de 60 metros de largura até a ilha. E aí invadiu, matou muita gente, matou mais ou menos 8.000 pessoas e 30.000 fez escravos, vendeu como escravos. Portanto, veja, a profecia não se cumpriu com Nabucodonosor, mas se cumpriu integralmente em Alexandre o Magno, no ano 612 a.C. Bom, com isto, eu quis mostrar no domingo que a Bíblia ela é uma palavra verdadeira. As profecias são verdadeiras. Aquilo que foi profetizado se cumpriu. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. Nenhuma delas ficou sem ser cumprida, exceto a que nós estamos aguardando. A vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus. Exatamente. Tem alguma questão a respeito disso? Não. Pode prosseguir. Bom, com isto, o que ocorre? Estamos vivendo um período em que muitas profecias, falsas profecias, vêm ocorrendo. Eu digo falsas porque são pessoas que dizem assim: Deus mandou eu dizer, porque eu fui não sei aonde e Deus me deu uma palavra, uma profecia e eu tenho que dizer às pessoas o que Deus me falou. Sim. E aí fala algumas coisas e inclui entre o que ele está falando algumas profecias que são reais, né? Sim. Aí a gente não pode aceitar, porque os profetas não existem mais. E também, pastor, a gente, lá em Marcos 13, 22 e 23, ele fala assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai Sim, vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. sim. Então veja quanta coisa está ocorrendo hoje. Muitos têm se colocado
e dizendo, inclusive tem lives, tem mensagens falando sobre o fim dos tempos, que Deus mandou dizer que vai acontecer isso, acontecer aquilo, aquilo outro. Ninguém Inclusive, sabe o momento, né? inclusive dizendo que nos próximos dias, a não ser que ele quis dizer que nos próximos dias, que eu não sei quando que será. Aí a gente tira o que é falso e fica só com o texto bíblico, né? Sim. Então, eu me propus a falar algumas coisas a respeito de profecias, como, por exemplo, mostrando a veracidade da Bíblia com as profecias do Velho Testamento e as confirmações no Novo Testamento a respeito do nascimento de Jesus. Aí depois a gente vai entrar no capítulo 24 de Mateus, e aí quem sabe a gente abre para as pessoas perguntarem alguma coisa. Sim, Existem mais... e só deixa Sim, pode falar. o pessoal que quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, pode estar nos enviando no Facebook, que agora eu consegui abrir e eu estou vendo os comentários. Então, Uhum. pessoal que quiser fazer perguntas durante o pastor estiver falando, você pode mandar a sua pergunta que nós estaremos respondendo e eu estarei repassando para o pastor e nós estaremos respondendo, né, pastor, para as pessoas. Bom, prosseguindo. Todas as profecias do Antigo Testamento mostram e apontam para Jesus Cristo. Todas elas. Como eu falei, mais de 300 profecias do Velho Testamento apontam e mostram sobre o nascimento de Jesus, né? Eu vou mostrar apenas algumas, poucas, senão a gente vai ficar muito tempo, porque são mais de 300 profecias, né? Lá em Gênesis 49:10, fala sobre o nascimento, que ele seria descendente de Judá. E lá diz assim: não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Isso está confirmado lá em Lucas, capítulo 3, versículo 33, onde diz: filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, vindo da tribo de Judá, falando sobre Jesus. Nascerá em Belém. Miqueias 5:1 diz: mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. E continua. E confirmado lá em Mateus 2:1, onde diz: tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes. Nascerá de uma virgem. Olha lá, Isaías já havia comentado isso no capítulo 7, versículo 14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Mateus 1:18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. E tem, como eu falei, são mais de 300 profecias que apontam para o nascimento de Jesus, como fugirá para o Egito. Oséias 11:1, Israel
era ainda criança, e já eu o amava. E do Egito chamei meu filho. Velho Testamento. Olha o que diz Mateus 2,14. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então veja, as profecias que falam a respeito de Jesus lá no Velho Testamento. E aí a gente pode pensar também na questão dos outros livros que falam sobre, que são proféticos, que são os profetas menores, né? A gente pode ver que existem muitas profecias a respeito do que iria acontecer. Joel, por exemplo, ele conclama o povo ao arrependimento e alerta para o dia do Senhor. Que é o dia do Senhor? O fim dos tempos. O que nós pensamos e cremos já está próximo. Amós alerta e profetiza sobre o julgamento de todos que se voltam contra o Senhor. Obadias profetiza sobre a queda de Edom. O que é Edom? Edom é o povo descendente de Ismael, porque Ismael vendeu por um prato de lentilha o seu direito de primogenitura, né? E esse prato de lentilha era uma lentilha vermelha. Por isso é que se tornou o povo chamado Edom, os edomitas, porque Edom quer dizer vermelho. Então, o povo, os edomitas, eles detestavam o povo de Jerusalém. Quando Jerusalém foi invadida, o que eu falei? Ismael. Perdão, a Glaucia está me corrigindo, que eu falei Ismael, não é Ismael, é Esaú. Jacó é Esaú. Então, os descendentes de Esaú é que é o povo edomita, os edomitas. E quando Nabucodonosor invadiu, os edomitas cercaram o povo de Jerusalém. Aqueles que conseguiam fugir de Nabucodonosor, ou eles matavam ou obrigavam a voltar e eram entregues a Nabucodonosor. Então veja que é um povo que realmente foi profetizado que eles iriam desaparecer. De fato, hoje você não encontra mais este povo. Por quê? Até o ano 70, o ano da queda da Babilônia, de Jerusalém, dali para frente, eles começaram a desaparecer e sumiram. O Império Edomita, que era um império grande, sumiu tudo. Não existe mais. Só existem ruínas e deserto aonde eles viviam. Miqueias prega o arrependimento e anuncia a volta do Senhor. Naum vai a Nínive. Antes eu não falei de Jonas. Jonas vai a Nínive e prediz a sua ruína, a sua destruição, se eles não se arrependessem. E eles se arrependeram e Deus não destruiu. Aí vem Naum. Naum vai a Nínive e adverte o povo para o julgamento e a ira de Deus sobre o povo que voltou às antigas práticas. No ano 612, Nínive foi destruída totalmente. Destruída por Nabucodonosor e os exércitos de Nabucodonosor. Veja, Jonas
havia profetizado, eles se arrependeram. Só que era um povo muito mau, mas muito mau mesmo. As maldades que eles faziam eram grandes. E eles voltaram. Então Deus realmente destruiu Nínive, que era uma cidade grande, uma cidade fortificada, né? Sofonias. Eu vou ler um texto aqui de Sofonias. Capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Veja que realmente ela foi totalmente destruída. Restou apenas hoje ruínas desta cidade, nada mais. Porém, veja que tudo aponta para as profecias que se cumpriram e apontando para Jesus, e Jesus, por sua vez, mostrando o cumprimento das profecias a respeito dele. E aí Jesus mesmo fala sobre algumas questões, né? E aí quando a gente abre Mateus no capítulo 24, a gente vê ali o sermão profético, a destruição do templo e a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, parábola da figueira, e por assim vamos caminhando e vendo que realmente nós estamos no fim. Não sabemos. Não sabemos. Não tem como dizer que estamos próximos ao fim do mundo. A grande tribulação ainda não chegou. Sim. Porque quando ela chegar, nós vamos ter certeza de que estamos na grande tribulação. Mas o princípio de dores, nós já vivemos esse princípio de dores? Então. Sim. Desde que Jesus foi assunto aos céus, nós passamos a viver esta questão que é o princípio de dores. E continua. Veja o que aconteceu no mundo desde aquela época que Jesus foi aos céus até hoje. Lá no começo, na igreja primitiva, a perseguição aos cristãos. Cristãos sendo lançados nas arenas para serem comidos pelos leões, para serem chifrados por touros, para serem mortos. Isso era um espetáculo da época. Em todos os lugares se fazia isso. Paulo perseguiu a igreja, mas se converteu e passou a ser perseguido. Aí a gente continua caminhando, a gente vê que pelo tempo muitas coisas aconteceram. Muitas guerras, muitas e muitas guerras, culminando no começo do século passado, a Primeira Guerra Mundial. Foi terrível. Depois da Primeira Guerra Mundial, diversas outras guerras aconteceram, como, por exemplo, a Guerra da Coreia, né? Quando houve a divisão da Coreia do Sul e Coreia do Norte.
caminhando mais um pouco para frente, a gente vê que tivemos a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Segunda Guerra Mundial, quase todo mundo conhece a história, sabe dos fatos terríveis que aconteceram ali. Então veja que princípio de dores nós já vivemos. Aí voltando a questões de pandemias, né? Temos essa questão também. Pois é, mas vamos ver lá atrás. Nós tivemos a como é que chama? Aquela dos ratos. Uhum. Como é que chama? Me fugiu também. Peste bubônica, Hum. a peste negra, que matou muita gente, mas muita gente mesmo. Na Europa, principalmente. Atingiu o Brasil? Atingiu. Chegamos a ter aqui no Tivemos Brasil outros coronavírus, né? é, a questão da gripe espanhola, a gripe asiática, que matou muita, Sim. mas muita gente mesmo. Mas foi muita gente. Se nós compararmos com esta peste que nós estamos tendo aqui, morreram muito mais gente naquela época do que atualmente. Se nós Sim. compararmos a quantidade de população existente no mundo e hoje, lá atrás morreu muito mais do que agora. Mas nós estamos vivendo esta pandemia que ainda não sabemos quando vai terminar. Com o coronavírus, né, o Covid-19. Quando vai terminar? Não sabemos. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, estar culpando ou jogando a questão do coronavírus, Responsabilidade, né? a responsabilidade, ou apontando como sendo uma das pestes que vai nos levar ao final dos tempos. Ninguém sabe aonde isto vai parar. Ninguém. Nem cientistas, nem políticos, nem médicos, nem adivinhos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Uhum. O que nós sabemos é que estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, onde nós estamos confinados em nossas casas para que esta peste não se prolifere mais do que ela já se proliferou. Por quê? Não sabemos, os médicos não sabem, os cientistas não sabem qual será a grandeza dela. Aí a gente começa a pensar nas questões das profecias atuais, dos Sim. profetas do século XXI. Quanta coisa que está sendo dita que nos apavora. A mim não, mas apavora Há muitos e muita gente que não entende, né? muita gente que, por quê? Como você já leu, né? Até mesmo os eleitos vão Exatamente. acreditar em tais profecias, em tais pessoas que vêm dizendo em nome de Deus. Olha, nós precisamos ter muito, muito cuidado com respeito a isso. Eu já recomendei hoje para uma pessoa ler Mateus capítulo 24. Por quê? Os profetas falsos estão aí. Já já Uhum. começam os falsos cristos, que por enquanto são poucos, mas daqui a pouco vai começar a aparecer os falsos cristos e anunciar, ele está aqui, ele está ali, e aí vai começar a correria atrás dos cristos, É. né? Os Que falsos são falsos. profetas falando, né, pastor? Lá em Sim, Mateus 7, sim, 15 e Mateus, 16. é, Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam exato, disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos sim, seus frutos os conhecereis.
colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sim, veja que é um texto nos alertando e que muita gente acaba desprezando este texto por falta de conhecimento bíblico. Os Uhum. falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Ele começa no 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por Exatamente. dentro são lobos, o quê? Lobos roubadores. Lobos roubadores. Roubadores. É interessante que Satanás usa pessoas, talvez eles até acreditem neles próprios que estão falando a verdade, estão profetizando. Na verdade, não é profecia, tá? Na verdade, são falsos profetas. Acautelai-vos, tenha calma, tenha cuidado, não acredite em qualquer coisa que estão dizendo por aí, né? Ah, veja a questão que eu falei de Mateus 24, apontando para o que vai acontecer, apontando o que vai acontecer. Então, vamos ter algum conhecimento, vamos ler, vamos realmente entender. E eu digo, estou aqui como pastor da igreja para ajudar a Sim. entender os textos bíblicos, mostrar, gente, tenha cuidado, tá? Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Podemos abrir Podemos abrir, para sim. Pessoal que estiver nos assistindo, que quiser se mandar alguém. sua pergunta, Sim, mandar um abraço para a irmã Cássia, que ela está nos assistindo ainda, para a irmã Gláucia, né? O sim, Mateus Santos, da Primeira Igreja de Bauru, e uhum, a irmã Silvia. sim. Quem da primeira igreja? Mateus Santos. Mateus Santos. Pode ser Isso, que eu ele é um procure. jovenzinho lá Hum, Mas de nome que eu não ele estou cuida lembrando. da parte da comunicação da igreja de lá também. Ah, tá. Veja, vamos ler um pouco aqui, né? Mateus 24, a partir do Sim, enquanto o versículo 3. pessoal quiser fazer alguma pergunta, Ah, vai fazer pergunta. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederá estas coisas? Quando suceder. Lendo novamente: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Opa, olha aí, gente. Não vos assusteis, porque estas coisas vão acontecer, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Parênteses. Já não está acontecendo fome e terremotos? Sim, exatamente. está acontecendo. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Nós já estamos sendo mortos? Em Hum. algumas partes do mundo, sim. Os evangélicos, os cristãos, né? Sereis odiados de
todas as nações por causa do meu nome. Acontece já? Sim, mas não em todas as nações. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Olha, preste atenção. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isto não tem acontecido? Já há alguns bons anos, a gente vem observando que as igrejas evangélicas Sim. têm diminuído. Têm diminuído. A igreja católica também. Uhum. Quantos católicos são católicos apenas de nome? Quantos evangélicos são evangélicos apenas de nome? Se nós observarmos a igreja evangélica da Europa, os templos começaram a ser vendidos para se transformarem em teatros, em boates, em cantinas, em lugares, em restaurantes e etc. e tal. Então veja que o amor não é o amor no mundo, não. É o amor dos evangélicos, dos cristãos. Sim. Esse amor é que esfriará. Como na Europa, esfriou e muito. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não desista. Não desista. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Aí vem a Exatamente. grande tribulação, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Outra questão, está havendo isto? Também não. Então, ainda não chegou. Haverá um tempo em que vai acontecer. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, ei-lo ali, não acrediteis. Porque Paulo também. falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então veja que tem muita coisa que o povo diz, o povo acredita que não é verdade. Paulo Ah, aos Gálatas também advertiu, né? Em Gálatas sim, 1:8. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. exato, exato. Não acreditem, não acreditem. Portanto, meus irmãos, tem muita coisa acontecendo? Tem.
mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos qual será o futuro da humanidade, o futuro da igreja, inclusive no pós-Covid-19. Sabemos que o Covid-19 vai deixar marcas profundas, sim, na vida da igreja, na vida das pessoas em geral. Mas como será a igreja no pós-Covid-19? Ainda não sabemos, ainda não sabemos. Eu tenho procurado ler bastante, ouvir bastante, mas quero dizer aos irmãos que ainda não posso estar falando a este respeito. Por quê? Ainda há muita especulação, ainda há muita coisa que não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos. Tá? Uma coisa nós podemos afirmar. Por enquanto, não é o final do princípio de dores. Poderá acontecer repentinamente que venha a acontecer, mas ainda não podemos dizer. Porque tem muita coisa escrita aqui na Bíblia, especialmente em Mateus 24, que nos aponta ainda que Covid-19 é um bichinho, como já disseram, não? Uma gripezinha, tá, em relação a esta grande tribulação. É apenas alguma coisinha, algumas dores. Algumas dores. Estamos no princípio das dores? Sim. Pode dizer. Então, só para recapitular aqui, nós falamos sobre profecias, e sobre profecias nós temos revelação e inspiração, correto? Sim. Revelação foi a forma que Deus utilizou para se revelar a nós de 3 formas: a criação, a Bíblia, Sim. e Jesus. Sim. Sim. Jesus está incluído aí na Bíblia. São apenas 2 formas da revelação de Deus, né? Aqui chama-se revelação geral, onde em revelação geral Deus se revela através da natureza, Sim. através dos astros, através do universo. Então esta é a revelação geral, que todo mundo vê e sente. Tá? Inclusive, Deus se revela no coração de todo homem. Tá? Por que o ateu é ateu? Porque Deus se revelou a ele, no coração dele, mas ele não crê, ele não aceita esta revelação geral de Deus, que é a natureza, que é o universo, que são todas as obras criadas por Deus. E aí a gente vai para o segundo tipo de revelação, que é a revelação especial. A revelação especial nada mais é do que a Bíblia, a palavra de Deus. E aí ela ocorre isso que nós temos escrito, né? É o que nós temos hoje, é chamada palavra de Deus, a Bíblia. Onde Jesus é a manifestação, vamos dizer assim, da revelação especial, a teofania especial, que é a revelação, a manifestação máxima de Deus. E aí nós temos a inspiração. E podemos observar que depois desta revelação, desta manifestação, ou seja, desta teofania especial, nunca mais Deus se manifestou ao homem. Assim, porque ele entregou a Bíblia pronta, a palavra de Deus pronta. Então, hoje, se nós queremos uma revelação, não precisamos buscar uma nova. Ela já está aqui, ó,
na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a inspiração é a ação do Espírito Santo atuando Sim, nos homens para sim, registrarem a sua revelação. Por isso, nós exatamente. podemos considerar que a Bíblia não contém erros, pois Hum, Deus não inspira erro. Em não 2 inspira? Timóteo 3,16. Não Hum. inspira erro. Ah, não, não inspira erro. Não. 2 Ah, Timóteo. há uma tentativa de muitos contestadores de quererem mostrar erros na Bíblia. Não existem Sim. erros. Uma semana passada, eu creio, eu e a Glaucia estávamos conversando sobre a aparição de Jesus, né? Quando Uhum. Paulo escreve que ele apareceu aos 12 e depois apareceu a Cefas, apareceu não sei mais quem, e apareceu aos 500, né? A Sim, Cefas, foi aos a 500, leitura que a gente fez semana passada. isso, e depois apareceu a todos os apóstolos. Aí começamos a meditar sobre isto. Quando ele fala aos 12, eram exatamente os 12? Hum. Boa pergunta, né? Por quê? Por que estou perguntando isso? Porque quando Paulo escreveu, lá, 1 Coríntios, capítulo 15, ah, não lembro o versículo agora, ele escreveu antes do livro de Atos. Uhum. Então, quando ele fala 12, na realidade não eram 12, eram apenas 11. Por quê? Matias ainda não havia sido escolhido para completar os 12. Então ele aparece aos 11, mas Paulo diz que ele apareceu aos 12. 12. Aí depois, no final, ele aos 12, a Cefas, aos 500 e a todos os apóstolos. Mas quem eram todos estes apóstolos? Os mesmos 11. Uhum. Os mesmos 11. Porque Matias ainda não havia sido escolhido. Sim, A escolha de Matias foi depois da ascensão de entendi. Jesus. Então, veja, são expressões que falam sobre um grupo. Na realidade, Uhum. os apóstolos eram 12. Eram 12. Mas, Sim, mais ninguém. Mais ninguém. Jesus escolheu 12. 12 apóstolos. certo. Então, se você procurar lá em Atos, você não vai encontrar 12 apóstolos após a saída de Judas, após a Sim, traição. Você vai encontrar 11, 11. E aí, depois da ascensão de Jesus, eles se reúnem e há uma assembleia com mais de 120 pessoas que elegem Matias para substituir Judas. Judas. Judas Iscariotes, porque tinha outro Judas lá. Uhum. Eu ia fazer só a leitura falando sobre inspiração, né? Que Deus não Sim, inspira erros. É não. 2 Timóteo 3,16. E o Uhum, 17 também. sim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. exatamente. Toda a escritura foi inspirada. O que é este termo inspirar? É muito interessante, né? Sim. Inspirar.
quando Deus assopra no homem aquilo que ele quer. Uhum. E essa inspiração não tira do homem a sua humanidade. Você pode ver que Mateus escreveu de um jeito, Marcos escreveu de outro, cada um, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles falam sobre as mesmas coisas, porém são estilos completamente diferentes uns Sim. dos outros. Tá? Então, Deus escolheu estes homens, inspirou neles para que escrevessem os 4 evangelhos, e eles escreveram. Não foi uma. Como é que fala? Que Deus foi ditando e eles foram escrevendo. Não. Uhum. Eles foram inspirados por Deus. E cada um escreveu A sua maneira. conforme a sua maneira de ser. Uhum. Ele não tirou esta prerrogativa de ser homem e ter a liberdade de escrever da sua maneira, da sua forma. Algo mais? Então. Acho que não. Acho que encerramos. Não tem nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta, só uma pessoa, Ana Paula Cruz Hum, Faquete, ela disse sim, por isso temos que estar preparados. Eu creio que é tempo de alinhamento, que o Senhor Jesus nos guie para um novo tempo. Temos que edificar nosso altar. exatamente. Que Deus nos guie para um novo tempo. Este novo tempo, eu vou dizer aos irmãos, Sim. Consenso entre todos os teólogos existentes hoje, que nós estamos a caminho de um novo tempo, a caminho de algo que não sabem o que vai ser, mas que é algo que vai ser diferente. Até Uhum. mesmo a existência da igreja em si, como templo, como reunião, nós não sabemos como será. Somente após Exatamente. a pandemia Covid-19 é que nós vamos ter que nos apressarmos e nos reinventarmos como igreja. É verdade. Portanto, meu irmão, eu conto com a ajuda de vocês. Sim. Não contem com a experiência, a vida e o conhecimento única e exclusivamente do pastor. Me ajudem. Eu vou ajudá-los, mas me ajudem também. Especialmente orando por nós, orando pela igreja, orando pelos presbíteros, orando pelos diáconos. Ok? Com certeza. Mandar um abraço para o presbítero Oscar, lá de Sim. Piratininga. Ele está nos acompanhando também. Um abraço para todos que estão nos Todos os. acompanhando. É uma alegria e um prazer estar aqui conversando sobre a palavra de Deus. Exatamente. E aproveitando para falar para os que estão nos acompanhando, a semana que vem nós teremos também outra live, né, pastor? Sim, Vamos combinar. E o nosso tema ainda não foi escolhido. ainda não. Aí, então, durante a semana nós vamos. Podemos aceitar, ou estamos aceitando, inclusive, sugestões. Então, você que Sugestões, está nos acompanhando, pode nos sugerir também. inclusive, meus irmãos, se você tem algum tema que gostaria que estivéssemos tocando nele, falando, pode nos sugerir, pode mandar uma mensagem para mim, para o pastor, pode ligar para mim, telefone 14, né? 981570162. Pode ligar ou mandar através do WhatsApp. Pastor, gostaríamos que fosse falado sobre tal assunto na live, ou no culto, ou na escola dominical, ok?
porque tem muita coisa que passa pela cabeça das pessoas e que elas gostariam de ouvir, gostariam de uma explicação. Então, Exatamente. mande a sua dúvida, mande um pedido, que nós vamos, com carinho, estar estudando sobre o assunto. Vamos orar então, pastor? O senhor ora por nós? Oro. Pai, queremos te agradecer por este momento em que estamos falando e conversando a respeito das Escrituras. Que o Senhor esteja nos guiando, nos dirigindo, que o Amém. Senhor mesmo esteja falando aos nossos corações para que as dúvidas existentes sejam solucionadas com a tua ajuda, com a ajuda do teu Santo Espírito. Esperamos que esse tempo de pandemia seja também um tempo de meditação, um tempo de reinvenção das coisas que para trás hão de ficar. Amém. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, dando capacidade a cada um de nós, a cada líder da tua igreja, onde quer que esteja, ó Pai. Que possamos estar sendo incentivados, motivados por ti mesmo, porque queremos que o teu nome seja engrandecido e seja louvado e honrado. Ó Pai, esteja com a tua igreja, esteja com cada irmão Amém. que está nos assistindo e falando conosco. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Até domingo na escola dominical. Até. Grande Tchau. abraço. Abraço. Tchau.